Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que estiver aqui, gente, muito feliz. Mais uma vez estamos no Sales Talk com o Didi Wilk e hoje temos um dia muito especial. Estou muito feliz de compartilhar com vocês. Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Didi, eu sou um coach de vendas, performance e liderança. E estou aqui, criei esse Sales Talk para falar sobre vendas, mas também falar sobre performance, sobre mindset, sobre como alavancar sua venda, como melhorar como pessoa, como ser melhor. A gente tem convidados falando com a gente, às vezes não, mas hoje eu estou muito feliz porque a gente vai estar começando uma série que eu sempre quis falar. O poder do mindset em 4 capítulos. Por que 4 capítulos? Porque eu queria destrinchar um pouquinho. Acho que todo mundo fica ouvindo muito sobre mindset para lá, mindset para cá, mas o que é mindset? Você está realmente tendo o seu mindset verdadeiro? Como saber se você está no mindset certo ou errado? E a gente vai aqui destrinchar, entrar um pouquinho mais detalhado no mundo do mindset. Para vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, por favor, se inscrevam. Se vocês gostarem do conteúdo que eu estou mandando para vocês, inscrevam, compartilhem, porque assim as plataformas elas vão mandar isso para as pessoas que de repente realmente precisem, e assim você também vai estar ajudando muitas pessoas. A gente está aqui para ajudar todo mundo e para, obviamente, espero que algumas coisas que eu fale aqui ajude você e de repente você crie um insight que melhore essa vida no dia a dia. E hoje eu vou estar entrando um pouquinho mais detalhado, né? Vamos começar a falar um pouquinho do que é esse mindset, né? Então eu vou entrar dentro da parte mais didática, né? Porque eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre mindset. Mas você realmente sabe o que significa? Bom, eu acredito, né, que tem muitas pessoas falando muita coisa sobre mindset. Por isso, eu preparei, né, e queria entrar nesses capítulos. Então, o que é mindset? Mindset é a nossa mentalidade. É a forma de encararmos a vida, ou seja, a configuração mental que cada um de nós temos, que nos leva a praticar ações e reações no dia a dia. Então, na verdade, se a gente for destrinchar, mindset, na verdade, significa um modelo mental. Ou seja, padrões de pensamentos e visão de um mundo que influenciam em nossa capacidade de fazer escolhas e tomar decisões boas, ruins a todo momento. E eu fiz de propósito. Será que existe bom ou ruim? Né, quando a gente está entrando em coaching, o que eu descobri na vida é que não sei se ruim, bom, certo, errado é a maneira certa da gente falar. A pergunta que a gente deveria fazer é: o que eu estou fazendo agora está me levando para o que eu gostaria de ser ou está me afastando daquilo? As decisões que eu estou fazendo na minha vida estão me ajudando a ser o melhor de mim ou estão se afastando daquelas metas, daquilo que eu gostaria de ser lá no futuro? Se você fizer essa pergunta dessa maneira, acho que vai ser muito mais interessante. Mas vamos lá, quando eu comecei o processo, né, de coaching, de programação neurolinguística, uma das coisas que mais me abateram e que normalmente é o que mais cria resiliência, resistência de qualquer pessoa que queira participar do processo de coaching, é o que eu vou descobrir, né, que eu vou compartilhar com você, que é diretamente interligado ao mindset. A gente, na verdade, acredita que a gente vê a verdade como ela deve ser. Né? E aqui vem uma analogia que aprendi, que caiu na minha mente como uma tonelada aí, de peso. O nosso mapa não é o território. De que você está falando? O nosso mapa de trafegar a vida não é o território, não é a realidade que a gente vê. A gente parece, até parece. Claro que o que eu vejo a outra pessoa vê. Claro que se eu vejo um verde, a outra pessoa vê o verde. Mas vocês já se perceberam que tem gente daltônicas que de repente não tem e não conseguem ver a cor verde ou a cor vermelha? E aí? Como que essas pessoas veem o mundo? Isso muda bastante, né? Então eu queria que vocês criassem analogia, pessoal. Olha que interessante. Nós temos um cérebro. Agora, esse cérebro ele está preso dentro de um crânio, gente. Ele não tem nenhum acesso ao mundo exterior. E olha que coisa louca. A única maneira que ele consegue saber o que está acontecendo são com os nossos sentidos. Como a gente cheira, a gente ouve, a gente sente, a gente vê, a gente não ouve, correto? Os nossos sentidos. Agora, se formos realmente ver,
Nós sabemos que o ser humano ele não ouve tudo, não vê tudo, não cheira tudo, não sente tudo. Tem animais, tem sistemas que veem muito melhor que a gente, que ouvem muito melhor que a gente sabe disso. Tem cachorros, tem, né, os morcegos. A gente tem muitas pessoas, muitas outras, né, indivíduos, outras raças, outros animais que têm muito melhores habilidades, né, do que nós. E para ser sincero, né, quando você está falando, eu estou enxergando, eu estou ouvindo, eu estou cheirando, na verdade, o que a gente está fazendo é uma interpretação de impulsos totalmente elétricos, né? Não é o verde que vem, é uma onda de Hz que vem e ele se transforma em impulso elétrico, ele vai para o cérebro, e o cérebro vai ter que, o quê? Inventar! E é isso, gente, olha que interessante, porque o cérebro ele não tem acesso lá para fora. Não é coisa louca? Que tudo que a gente está percebendo é uma interpretação de impulsos elétricos que chegam ao nosso cérebro e, literalmente, o nosso cérebro ele tem que inventar o que ele está sentindo. E aqui começa a mágica do mindset. Vocês já ouviram falar isso, mas eu vou aqui bater. Você já passou o dia? Eu queria que você fizesse esse exercício. Eu queria que você começasse a se perguntar como que você fala com você mesmo. Como que é essa sua conversa interna? E quando eu falo interna, olha que interessante, como que você sabe que o cérebro identifica o que é interno e o que é externo? Não é coisa louca, pessoal? Porque o cérebro não sabe o que está lá dentro e lá fora. Ele está lá dentro percebendo qualquer coisa. Porque para ele, tudo que você está falando, para ele é. Ou seja, tome cuidado como você fala. E para tomar cuidado como você fala, primeiro a gente tem que começar a estar ciente do que a gente fala. Tenho certeza que muitos de vocês nem percebem o que vocês falam com vocês mesmos. E se forem realmente, olha, se eu for pegar uma malinha e viver no seu cérebro por uma semana, como que eu perceberia, como que estaria no final da semana? Como que você fala para você mesmo? Que coisa você fala para você? Todo dia. Para alguns de vocês, eu sairia correndo das coisas que você fala para você mesmo. Queria que você prestasse atenção. Então, pare por um minuto. Comece a falar hoje. Vamos passar hoje. Quais foram as coisas que você falou para você? Elas foram encorajadoras ou elas acabaram com você? Elas se colocaram para baixo? Se desmotivaram? Na verdade, a gente nem precisa que outras pessoas falem mal da gente, que nos desencorajem, que falem que a gente não é capaz. Porque nós somos muito piores do que qualquer pessoa que esteja lá fora. Infelizmente, a gente acaba e tem um poder enorme de acabar com nós mesmos. Quando nós estamos sozinhos, olhando para o espelho, nós sabemos como a gente se vê. E aqui vem a jornada do mindset. E é importante, pessoal, tá? Porque é importante diferenciar, porque se vocês não entendem que o seu mapa não é o território, começa a ficar muito complicado você querer mudar qualquer coisa. Né? Então, é importante que vocês estejam capazes para fazer isso. Então, é muito, 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 muito bom. Então, é o seguinte, eu vou estar aqui compartilhando algumas histórias também de clientes, que acho que, de repente, com histórias, fica também mais fácil a gente se equiparar com elas. Agora, antes da história, eu gostaria que você se perguntasse. Você já teve alguns dias que você acordou, assim, gente, hoje vai ser o dia. Hoje eu vou fazer tudo, acordei bem, dormi bem, sei exatamente o que eu vou fazer. E de repente, puf, são 5 da tarde, você olha para o seu relógio e fala, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Tudo aquilo que eu estava querendo fazer sumiu. Parece que tudo voou e agora eu estou aqui, são 5 da tarde, acabou o dia. Você vai para casa, se você tiver um home office, você sai do seu escritório do home office, vai para sua família. E enquanto você está lá com a sua família querendo interagir com seus filhos, seu marido, ou com qualquer coisa que seja, você não está nem presente, porque você está assim, nossa, eu tenho que fazer toda aquela coisa, tem tanta coisa para fazer, meu Deus, socorro.
Vocês já estiveram nessa posição onde você achar que você estava em controle e de repente chegou, mudou, chegamos no final do dia e nada do que a gente queria acontecesse. Quantos de vocês são preparados, estudando para aquela prova? Ou você tem aquela super entrevista? Ou está, né, no meu caso, que eu também cantava ópera, você está pronto para entrar no palco, fazer aquele super performance. Você sabia exatamente o que você tinha que fazer, sabia que você tinha que dormir, sabia exatamente o que você tinha que estudar, você se preparou. E por alguma coisa esquisita, você não dormiu bem, você comeu alguma coisa a mais, você fez aquelas coisas que você sabia que não tinha que fazer. Ou seja, você se auto-sabotou. E chega lá, e aí você... O que acontece? Ah, claro que eu não dormi tão bem, então não fui o melhor de mim porque eu não dormi tão bem. Ou seja, por que nós nos auto-sabotamos? Por que nós acordamos tão bem um dia e de repente o dia vira reativo e a gente chega, acorda no final do dia e nada aconteceu? Isso é o poder do mindset. Isso que o mindset pode criar para você quando você começa a entender como que nós funcionamos. Qual que é esse poder do cérebro, do nosso cérebro, do dia a dia. Quando a gente começa a entender que nós criamos a realidade que a gente vive, a gente começa a parar e ser menos vítimas. Agora, Didi, olha que legal. É complicado, né? Você ter que viver com a realidade que você está onde você está por suas decisões, não é tão fácil da gente engolir. É muito mais fácil a gente entrar no modo vítima. Ah, Didi, não tive tempo, tive que cuidar da minha filha, tive que fazer aquilo, pandemia, carro bateu. É tão fácil a gente empurrar os problemas, empurrar as razões pela qual a gente não fez o que a gente deveria ter feito para outras pessoas. Não é fácil. E se você não entender isso, mindset nem é tão importante você saber. Porque vai viver uma vida sem controle. E uma das coisas que vocês têm que entender que quanto menos... Né, primeiro é entender que sim, nós seres humanos temos muito pouco controle. Mas também temos coisas importantíssimas. Que se a gente controla, a gente foca, mágicas acontecem. Eu falo isso porque se fosse realmente tão desigual, tanta coisa louca, né? Por que pessoas que têm as mesmas 24 horas conseguem fazer muito mais do que outras pessoas? Elas são especiais? Elas têm 13 horas a mais do que a gente? Não, pessoal. Todos nós nascemos da mesma forma, temos as mesmas 24 horas, e a nossa decisão do que fazer nessas 24 horas. E é isso que muda. E nada disso acontece sem controlarmos e realmente nos aperfeiçoarmos na maneira da gente encarar o dia a dia, ou seja, o mindset, como que a gente vai reagir. Você vai reagir reativamente à vida ou proativamente na vida? Você já era aquele dia perfeito, mas de repente tudo andou errado. Ou, de repente, você veio aquele dia, né? Acordou bem, o sol estava ótimo, você dormiu super bem. Então, assim, hoje vai ser o dia, tudo vai dar certo. Você sai para fora, chega uma pessoa, está lá no carro, bip, bip, sai da frente! Começa a te xingar, você assim, pronto, meu dia acabou. Aquele dia que eu queria que fosse perfeito, acabou. Quem teve um dia desses? Por incrível que pareça, eu também tive, pessoal. A gente é humano, a gente passa por isso. Mas a gente tem que entender o que acontece e como sair disso. E como parar da gente ter tanta influência e tantas pessoas lá fora terem tanta influência sobre a gente. E começarmos a entender que nós temos muito mais poder do que a gente tem. Na verdade, acha que tem. Nós, seres humanos, somos fantásticos. E temos um poder de resiliência incrível.
E se você começar a entender que tudo isso, na verdade, está aqui, ó, entre as nossas duas orelhas, mágica começa a acontecer. Importantíssimo. Então vamos começar a nossa série, né? São 4 capítulos. Eu vou estar falando hoje muito mais de capacitação. Depois a gente vai estar falando de hábitos, né? Ou a gente está falando aqui, ó, até tenho aqui, para não esquecer, eu estou falando de, né, capacitação, primeiro. Depois a gente vai falar de motivação, o que leva para motivar. Aí vai estar falando de consistência no outro capítulo. E depois uma grande, e aqui eu vou adorar, que é o último capítulo, fechar com chave de ouro, aí vai estar falando com essa palavra americana, accountability, que ainda não consegui achar uma palavra certeira na língua portuguesa, mas o que é accountability? Como gerar accountability para a gente e como isso afeta nosso mindset. E agora eu vou estar falando por que é tão legal, né, essa autossabotagem. Na verdade, ela nos protege, e o cérebro quer proteger a gente também, correto? João, já tive algumas vezes que respirei e pensei, antes de fazer qualquer coisa, olha para o que foi dito para mim, porque eu tenho um gênero forte, isso às vezes me atrapalha. Verdade, né, João? E é engraçado, porque a gente tem o cérebro, né? A gente tem o cérebro, a parte racional e a parte emocional. É tão fácil entrar na parte emocional, mas o que é interessante, quando a gente cai dentro da parte emocional, a gente perde controle, emoção, amor, raiva. É lindo, a gente precisa, mas não toda hora. Então a gente também vai estar aprendendo aí como a gente controlar os nossos dragões, que é essa emoção, e como pular na parte racional e olhar, como você mesmo falou, ou pensar antes, um pouquinho, antes de responder. Respira e faça. Mas temos aí outras técnicas e ferramentas maravilhosas que eu vou estar apresentando nesses 4 capítulos. Duro não dito, saiu errado, né? E é isso engraçado, né? E é uma coisa muito interessante, que é a verdade da vida, né? Nós não podemos voltar para trás. O que a gente falou, já foi. Então, a gente tem que começar a aprender como a gente estar aqui. Eu também estava falando sobre mindfulness, porque eu acho que mindfulness é algo que é importantíssimo para a gente também entender, e também vai estar fazendo parte do nosso capítulo, vou estar falando um pouquinho sobre isso. Eu estou aprendendo a controlar meu dragão, e nós temos dragões, né, pessoal? Temos pessoas que são muito mais fáceis, né? Até eu, aí quando a gente acha que está perfeito, chega aquela pessoa que encontra aquele botãozinho maravilhoso, puxa aquele botão e pum, o dragão sai. A gente é normal, gente. Sentimentos fazem parte de nossos humanos. Raiva, amor, decepção, alegria, ela é parte do ser humano. Aprenda que a gente vai lidar com a dor, com a felicidade. E que a gente não pode viver um mundo só com felicidade, porque se fosse só felicidade, cadê a dor? Então, eu acho muito interessante, né? Então, vamos lá. Eu vou estar entrando aqui, mais uma vez, né? Eu comecei falando sobre o mapa não é o território. Agora, é importantíssimo vocês entenderem isso. Porque se o nosso mapa não é o território, isso significa que o mapa da outra pessoa pode ser diferente, mas que não é necessariamente errado. Não é porque a pessoa faz, pensa ou age diferente que ela é melhor ou pior que você. Agora, não seria interessante a gente respeitar o mapa de cada um? Não só respeitar, mas estar aberto a entender o mapa da outra pessoa, para que você comece a entender por que ela faz as certas coisas. Porque, às vezes, a gente acha que só a maneira da gente lidar com as coisas é a maneira certa. Mas será que é? Será que não existem várias maneiras para chegarmos ao mesmo resultado? E qual que é a melhor maneira? Depende. Depende qual que é a melhor para você. E eu entrei nesse mundo do coaching, nesse mundo da PNL, virei vendedor porque eu gosto de realmente achar coisas, investigar necessidades reais e poder entregar aquilo para que a pessoa se torne melhor, para que ela possa sanar uma dor, uma necessidade. Pessoal, não é lindo você poder entender e poder olhar para outra pessoa, entender o mapa de mundo da outra pessoa, começar a entender por que ela fez certas coisas, em vez de julgar e jogar o nosso mapa na outra pessoa.
Porque é assim que nós vivemos. Se a gente não entende que o nosso mapa não é o território, o que acontece? A gente começa a invadir o mapa das pessoas. A gente começa a querer realmente transformar o mapa e fazer com que aquele mapa daquela outra pessoa que está funcionando bastante bem. Não, mas não tem isso aqui, ó. Essa rua aqui que eu tenho, você também tem que ter. Então você começa a entrar no mapa da outra pessoa e vai começar a mudar a pessoa, querendo que aquele mapa se torne como se fosse o seu mapa. Agora, vocês já tiveram aquela analogia? O que de repente é bom para você pode não ser bom para outra pessoa? De repente, aquele resultado que é bom para você pode, na verdade, destruir uma outra pessoa? E aqui, eu acho que já contei isso numa das minhas lives, numa dos meus treinamentos, aquela analogia, né, do macaco com peixe. Para quem não ouviu, vou contar. Para quem já ouviu, eba, relembrar. Mas imagina, né, tem um macaco bebê que está andando pela floresta, vê um peixe, e fala, meu Deus, o peixe está se afogando. Eu tenho que salvar esse peixe. E vai lá, puxa, tenta ajudar aquele peixe que está fazendo, né? Meu Deus, gente, ele está morrendo. Pega o peixe. Salvei o peixe. E olha pro peixe, mas eu salvei você está bem. Está fora da água. Salvei você. E o peixe morre. Não é? E olha o perigo, que se você acha que de repente a sua solução ajuda a outra pessoa, ela pode, na verdade, fazer o efeito contrário. Tanto que é. Porque para o macaco a água é nociva, mas para o peixe a água é oxigênio. Então tome muito cuidado. E a primeira coisa que você tem que entender é: o seu mapa não é o território. A maneira que você vive não é necessariamente a melhor maneira. Ela é uma maneira que funciona para você, mas não para outra pessoa. Se você quiser realmente conhecer as outras pessoas, criar uma conexão real, em vez de você infringir e criar coisas e entrar no mundo da outra pessoa, peça permissão para visitar sem tocar. Peça, olhe, observe e comece a entender de onde que essas pessoas vêm, por que elas fazem aquelas decisões. Olha, eu tive uma epifania quando eu comecei a fazer programação neurolinguística. Uma das minhas grandes mentoras, pessoas que eu amo, é a Eva Wittbrecht, que está lá na Alemanha. Eva, ela hoje em dia ela leva a instituição da Virginia Satir. Quando o meu mentor, o meu grande mestre, Maurício, né, que me apresentou a PNL, me apresentou ao coaching, entramos no capítulo da Virginia Satir, eu me apaixonei pela Virginia Satir, porque eu tenho uma analogia muito, muito igual. Eu era psicólogo, eu lidava com mulheres abusadas. E no mundo, olha que interessante, né, quando a gente está lidando com um tema tão nocivo, tão difícil, nós tendemos a vitimizar muito, né? A culpar muito. E quando a gente culpa, quando a gente começa a criar percepções, né? Quando a gente cria razões, porque a gente não está na cabeça das pessoas, a gente não sabe de onde vem a pessoa, por que a pessoa fez o que ela fez, mas a gente julga muito, baseado no nosso mundo de referência, no nosso mapa. Então, para mim, foi muito poderoso quando eu comecei a entender isso. Porque a Virginia Satir, que foi uma das grandes precursores da programação neurolinguística, ela sempre falava, né, que nós, seres humanos, a gente sempre tem uma intenção positiva, mesmo quando o que acontece saia negativo. A intenção era positiva. Nós, seres humanos, somos inerentemente bons, na verdade. Eu sei que muitos de vocês não acreditam nisso, de ter tanta maldade lá fora. Na verdade, infelizmente, né, o noticiário, ele ganha, né, com notícias ruins. Mas se a gente for começar a realmente ver o dia a dia, começar a observar, nós seres humanos somos bons, a gente quer ajudar, a gente gosta de ajudar as pessoas. Se você for olhar aqui o povo brasileiro, aqui no Brasil que eu estou agora, e no resto do mundo, mas no Brasil especificamente, quantas pessoas ajudam, se doam, quando elas mesmas não têm muito.
e fazem com um prazer enorme. Quantas histórias maravilhosas a gente ouviu já, a gente percebeu. E compartilhamos de pessoas que estavam piores do que a outra pessoa, mas mesmo assim ajudou. Nós somos pessoas, e o ser humano ele é inerentemente bom. E as nossas ações, elas vêm de um lugar muito bonito. Nós temos intenções positivas. E eu sei que eu vou entrar num tema bastante complicado, mas eu estou fazendo isso de propósito porque eu quero mexer com o seu mindset, quero mexer com a sua mente. Porque é só assim que a gente começa a estar vivo. A gente para de viver no automático. A gente para, respira, começa a ouvir. Quero que vocês comecem a entender que você tem muito mais poder, você tem muito mais controle do que você acha que você tem. Se você começa a entender o poder que você tem, que a sua mente tem, que você tem aqui entre as duas orelhas, pessoal, você pode fazer mágica. As pessoas que conseguem e alcançam grandes resultados são tão iguais como você. Elas têm 24 horas. Elas nasceram da mesma maneira. O Einstein não nasceu falando assim, mãe, já sei ler, já sei escrever, não se preocupe. Ele também teve que aprender a andar. Ele também caiu, levantou, teve que aprender. Ele estava aqui na gente, só que ele começou a perceber o poder que nós temos quando a gente se foca nas coisas que a gente controla. A gente começa a aprender. E por isso que eu chamo esse capítulo de capacitação. Não adianta você entender o que eu estou falando para você sem você se capacitar. Se você começar a realmente trabalhar em você mesmo. A capacitação ela é essencial, mas ela não é somente a única coisa. Somente aprender não leva a gente a ser grandioso. A gente tem que aprender, sim. A gente tem que crescer, a gente tem que ler, a gente tem que se capacitar. Mas capacitação sozinho não resolve nada. Acredito que esse processo envolve uma dor que nos afasta dos resultados. Com certeza. E vamos aqui. E olha que interessante, Carla. Como nós temos inerentemente uma intenção positiva, nós também temos que entender que aquela conversa interna que nós temos, na verdade, nos está ajudando. Mas que coisa louca! As nossas conversas realmente fazem isso? Elas nos protegem. E aqui a Carla falou uma coisa excepcional, né? A dor. Mas às vezes a dor do fracasso é muito maior do que a dor de você não ter dormido bem e ter uma desculpa por não ter conseguido sucesso. Porque imagina, pessoal. Imagina que você dá o seu melhor. Você vai lá, estudou, dormiu bem, fez tudo certinho. Chega lá e você não dá certo. Não é doloroso? Porque aí não tem nem desculpa. Você fez o seu melhor e não conseguiu. O cérebro ele sente isso, pessoal. Ele tá lá para te fazer isso. Eu falei, já que ela tá sofrendo tanto, será que ela vai conseguir? Ela tá sofrendo tanto. Melhor ajudar ela. Não, vou fazer. Você não dorme bem, comeu uma coisa errada, fez o seu estômago ir ruim, aí você tem pelo menos uma desculpa que você não conseguiu aquilo que você queria. Dormiu mal, você comeu alguma coisa errada, o tempo foi errado, teve trânsito, o carro bateu. Não é melhor? Será que é melhor ou não? Mas vocês estão começando a entender o poder do mindset? Medo do fracasso. Medo do sucesso. Porque o medo do fracasso, às vezes, ele é muito mais o medo do sucesso. O que acontecerá comigo se eu tenho sucesso e se tudo vai acontecer? Vocês entendem que muita gente tem medo de realmente alcançar tudo? Você chega lá, e agora? Será que é aquilo que eu realmente queria na minha vida? Muita gente não quer chegar lá. Porque ela tem um medo de sucesso, gente. Olha que coisa louca. Mas eu vou aqui discernir. Lembra que eu falei da Virginia Satir? Que eu tenho, né, das pessoas, né? Eu trabalhava com mulheres que eram estupradas, batidas, né? Que o marido batia na mulher, que ela maltratava. A tendência natural do ser humano é culpar o marido. Simples. O marido tá errado, a mulher tá certa. Coloca o marido na prisão, cuida da mulher. Nada errado com isso. Bater é totalmente errado, maltratar é totalmente errado. A Virgínia, e olha que coisa interessante, pessoal. Ela entende que ser humano
independentemente do que ela faz, ela teve uma intenção positiva por trás. E aqui eu quero criar um desafio para vocês, porque vai virar com a sua cabeça. Mas, por um momento, eu queria que vocês deixassem todas as crenças, todos os julgamentos de lado e só olhassem os fatos. A Virgínia, ela, em vez de falar, obviamente, que ela cuidava da mulher que era espancada, que era abusada num relacionamento abusivo, porque ela se voltava para o marido. E ela queria entender o que estava acontecendo. Ela sentava na frente dele. Disse, olha, por que você... Sinceramente falando, qual é a intenção positiva? Por que você bate na sua mulher? Olha que interessante. Quando você quer entender o porquê, e não sair já julgando, mas entender de onde veio aquela decisão, aquilo que você fez. Né? E ela fez isso com várias pessoas, e aí vem uma resposta natural que vem, porque eu quero ser respeitado. Eu bato na minha mulher porque eu quero ser respeitado. Agora, tirando a dor da batida de lado, todo mundo aqui merece ser respeitado, correto? Ser respeitado é uma intenção linda e que todo mundo deveria ter o direito. Todo mundo merece ser respeitado. Mas olha isso, voltando, a Virginia Satir, ela sentava, perguntava, por que você bate na sua mulher? Por que você faz essa ação negativa? Da onde vem isso? Eu quero ser respeitado. Agora, mais uma vez, como falei, respeito é uma coisa, né, que todo mundo deveria ter. Então, na verdade, respeito, ser respeitado, não é negativo. A maneira de conseguir o respeito não é a melhor maneira de ser respeitado, mas para ele aquilo está dando para ele o que ele acredita que seja respeito. Agora, imaginem vocês, que você nasceu, nunca soube de outra maneira. Se você começar a descobrir, né, e realmente entrar e começar a entender por que certas pessoas fazem o que fazem, como que você pode exigir uma pessoa que vem de 6 gerações, onde ele viu o pai dele bater, o avô dele bater na avó, e assim sucessivamente, e nunca viu uma outra maneira de interação, como você espera que essa pessoa, do nada, crie uma outra maneira de interagir? Às vezes a gente quer que as pessoas mudem quando ela não tem nem a ferramenta, nem o conhecimento de uma outra maneira de ser. E a gente culpa, julga essa pessoa por coisas que ela nem sabe que ela deveria ter. Interessante isso, né? Mas vamos lá. Quando ela ouvia isso, ela fala assim, olha, realmente respeito é algo que você merece e que todo mundo merece ter. Todo mundo precisa e merece ser respeitado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu pudesse te ensinar outras maneiras que não sejam bater, para você conseguir o respeito que você tanto quer, você estaria aberto a aprender outras maneiras? E aqui vem a grande mágica. Quantas pessoas vocês acreditam que responderam sim? E é isso mesmo, pessoal. Muitos desses homens falavam assim, nossa, se você pudesse me... É a única maneira que eu sei garantir o respeito que eu tenho. Eu não aprendi de maneiras diferentes. Agora, se você pudesse me ensinar uma maneira diferente e poder exercer e poder ter esse respeito que eu sempre gostaria de ter, pelo amor de Deus, me ensina, porque eu amo minha mulher, porque eu não sei como fazer diferente. Claro que não é todo mundo, né? O mundo não é perfeito, o mundo não é 100%. Mas olha que interessante. Que ao invés de julgar, ao invés de entrar e nos mostrar o nosso mapa, a nossa maneira de ver para a pessoa, olhando, às vezes, o que a sociedade, né, como um todo quer, a gente realmente parar para perguntar qual foi a intenção positiva, o que você estava querendo, sabe, resolver ou gerar com aquela ação, e parar para pensar, ouvir, sem julgar, coisas lindas podem acontecer. O fato é que a Virgínia lá mudou
E ela foi uma das maiores influenciadoras, tanto de relacionamentos familiares, porque ela começou a entender, porque ela tem esse entendimento que isso está acontecendo. Então, pessoal, espero que vocês entendam isso. Não é sempre certo e errado. As pessoas, elas não são más inerentemente. Em vez de você tentar descobrir, falar assim, eu sei como a pessoa pensa, ela olha para mim dessa maneira, já sei. Ela está fazendo isso de propósito. Será mesmo? Será que você não permitiu e não se abriu e não sentou e perguntou para a pessoa mesmo, qual que foi a sua intenção positiva dessa ação? Porque a intenção, ela não aconteceu, né? O resultado não foi positivo, mas a intenção, muitas vezes, ela é positiva. As pessoas querem fazer a coisa boa e, às vezes, por ela não ter a capacitação, ela não alcança aquele resultado que ela gostaria de ter. Por isso que é importante a gente saber, a gente se especializar, a gente se capacitar, a gente saber o que a gente está falando, porque isso ajuda nos nossos resultados. Nos dá ferramentas de gerar resultados novos. Então, espero que vocês entendam. Então, o Mindset, a gente está começando nessa capítulo de 4 capítulos de Mindset, para primeiro entender o que é que nós não somos iguais. A gente não vive no mesmo terreno. O mundo lá fora, ele está lá, mas a nossa percepção de como nós vivemos no mundo, ela é totalmente diferente. O nosso mapa não é o território. E só essa lição vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu queria também aqui compartilhar, e essa história para mim muito, muito legal, porque ela lida um pouquinho com o Mindset, mas ela lida também com outra maneira, e também eu vou estar começando a falar de umas histórias que intercalam a gente com o nosso próximo, né, nosso próximo capítulo, que é motivação, o que nos gera motivação, o que é isso importante, né? Será que motivação é só dinheiro? Será que motivação, quais são os níveis de motivação? Então, para vocês que queiram saber mais, vamos lá para trás. Não existe ruim ou mal, certo ou errado, existe. O que eu estou fazendo nesse momento que me leva a ser uma melhor pessoa, a ser a melhor versão de mim mesmo, ou aquilo que eu estou fazendo hoje está me afastando daquela pessoa que eu gostaria de ser. Falei isso e é uma dica maravilhosa, porque em vez de falar que eu estou certo e errado, tudo errado, eu não mereço, muito mais poderoso você perguntar, isso que eu estou fazendo agora, ele me ajuda a ser uma melhor pessoa? Ele me ajuda a ser aquela pessoa que eu gostaria de ser? Ou ela me afasta da pessoa que eu gostaria de ser? Doloroso, né? E o Carlos Lobo realmente falou, é muito mais fácil você empurrar problemas. Porque quando você não é mais vítima, você entende que você está exatamente onde você gostaria de estar. Sim, senhores, você está exatamente onde você gostaria de estar. Você tem poder de mudar. Quando você entende que você não precisa ser vítima e que você é o protagonista da sua vida, mágica acontece. Mas não é fácil. Porque primeiro a gente tem que aceitar que a gente não está onde gostaria de ser por nossa culpa. Mas olha que coisa linda. Imagina se a gente fosse vítima de verdade. Imagina se tudo dependesse de outras pessoas. De pessoas que você não controla. Que horror! Agora, olha que legal você entender que você é o seu protagonista. Você dirige onde você quer ir. Não é interessante, pessoal? Porque se você sabe que você dirige, você pode ir aonde você quer ir, você então pode criar o seu próprio mapa, você pode reestruturar o seu mapa, você pode criar novos caminhos, novas rotas para chegar onde você quer estar, porque você tem controle disso. Eu tenho prova disso porque a gente descobriu isso com gêmeos, né? Isso foi feito com muita análise de gêmeos. Gêmeos, nascendo na mesma família, se tornam pessoas muito diferentes, mesmo tendo tido os mesmos ensinamentos, as mesmas experiências, porque o mapa dela, a interpretação das coisas que acontecem com ela são totalmente diferentes do que o outro gêmeo. E isso prova pra gente que a gente não vive num mundo igual. Quem mais? Carmen! Oi, Carmen! Difícil olhar pra si. Não é verdade, Carmen? Mas não deveria ser difícil, Carmen. A gente deveria aceitar que a gente não é perfeito, que a gente é humano, que a gente erra, e graças a Deus erramos, e sem erro a gente não cresce, sem erro a gente não evolui.
Se estivesse só nessa zona do conforto, estou me sentindo bem. Se você está se sentindo bem toda hora, se você não se arrisca, se você não erra, se você não tenta, você não cresce. Olha que esdrúxulo, pessoal. A gente quer manter esse mundo perfeito, mas se você for olhar as histórias de todo mundo que cresceu, de todo mundo que alcançou, teve dor, teve aprendizado, teve falhas, teve erros. E não tem nenhum problema. Porque se você sabe o que você quer e aonde você quer chegar, falhar não significa nada. E é por isso que mindset é muito importante, por isso que eu estou entrando dentro de motivação, porque a gente vai estar falando sobre consistência, porque a gente já está falando sobre accountability, porque sem isso, não adianta você ser o mais inteligente do mundo. Quantas pessoas aqui presentes conhecem pessoas que passaram a vida se capacitando, aprendendo, lendo, criando-se, fazendo diplomas. E aí você se pergunta, o que você fez com tudo isso? Nada. Não adianta só capacitar. Mas capacitar é importante. Porque se você só vai lá, corre, faz as coisas sem saber, se não sabe, não aprendeu, você pode também gerar muitas coisas erradas. Ou seja, a capacitação é essencial, mas não é a única coisa. Então vamos lá, estamos chegando aqui, quase no minuto 50, espero que vocês tenham aprendido. Carmen, muito obrigado por estar aí, Carmen, muito obrigado pela sua presença. Aproveitem, temos aí mais uns 10 minutinhos antes de terminarmos essa sessão aqui, né, da sessão da série de 4 capítulos. E aqui a parte que eu queria realmente bater o martelo mesmo, né? O nosso mapa não é o território, a maneira que nós transitamos na nossa vida, o nosso mundo, ele não é a mesma maneira que a outra pessoa transita. E não faz necessariamente a nossa maneira melhor que a outra. Ela é diferente, ela não é melhor ou pior, ela é diferente. Você quer realmente crescer, realmente começar a entender as outras pessoas, comecem a observar e respeitar o mundo das outras pessoas. Comecem a perguntar as razões por quais as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo, ao invés de julgar, de achar que a gente tem uma bola de cristal, quem sabe o que as pessoas pensam, porque a gente não sabe. Às vezes a gente acerta. Mas se a gente realmente tivesse uma bola de cristal, a gente deveria acertar 100%. E eu duvido que você acertou 100% tudo aquilo que você achava na outra pessoa. Porque a gente não sabe o que está acontecendo na pessoa, na cabeça da outra pessoa. A gente não sabe por que ela fez aquilo. A gente tem inferências, a gente tem dados, mas a gente não sabe. E quando você começar a entender isso, você vai começar a viver muito mais pleno, muito mais interessante. Quando você começar a entender também, e olha, pessoal, isso é fundamental. Se nós somos inerentemente bons e a gente tem intenções positivas, o nosso cérebro também tem. Agora imagina, se você fala para o seu cérebro, eu não vou conseguir, isso vai ser muito difícil, eu sou burro, eu nunca vou alcançar, ai que difícil, E se é a única coisa que o cérebro ouve todo dia, o que o cérebro pode fazer? Ele vai começar a agir com aquilo que você fala para ele. Por isso que a gente fala, tome cuidado com aquelas palavras que você fala para você mesmo. Porque, mais uma vez, o cérebro não sabe o que está aqui dentro e lá fora. Ele está dentro de um crânio, lá na escuridão, não tem acesso a nada lá fora. Ou seja, ele não sabe que você está brincando quando você fala assim, eu quero morrer. Eu sou um fracasso. Nunca vou alcançar nada. Tudo vai dar errado na minha vida. A gente fala assim com a gente, pessoal. Se eu for entrar lá, abrir essa mente, entrar lá dentro, a mente dela deve estar assim, meu Deus, será que o mundo é assim mesmo? Será que tudo é tão horrível como o Didi está falando para mim? Eu queria que um dia o cérebro pudesse ter essa noção de falar, Didi, sabe uma coisa? Deixa eu sair lá para fora para ver se é verdade, porque você está falando coisas tão erradas, gente, parece que esse mundo é horrível. Você só fala coisa horrível, será que é tão horrível mesmo? Deixa eu sair ver por mim mesmo. O cérebro não tem essa capacidade. Ele está lá, coitadinho, preso dentro do seu cérebro, dentro do seu crânio escuro, sem acesso lá fora, só acreditando na única coisa que ele pode acreditar. No que você fala para ele. Ele vai ter que criar algo para isso. Se você falar para a pessoa, nossa, eu tenho medo de falar em público, socorro, não quero. Você acha que o cérebro vai permitir que você vá falar na frente do público? Ele vai fazer tudo possível para você não ir. Porque ele está entendendo que
você pode sofrer muito se não estiver preparado. Mas como você não fala para ele, eu estou preparado, se eu fizer isso, vou fazer aquilo, né? Se você começar a ser protagonista das suas coisas e falar para o cérebro, obrigado, nós temos uma escolha na vida. E aqui vem o clichê, vou usar esse clichê, eu sei que é um clichê, mas eu adoro esse clichê. Né? Você tem um copo com água na metade. Tem pessoas que vão falar que o copo está cheio e está vazio. Nós escolhemos como ver a vida. E como você sabe disso, gente, muita coisa pode mudar. Você começa a entender que você tem realmente o poder de olhar as coisas e se permitir achar uma solução que é boa para você, coisas maravilhosas podem acontecer. É a maneira de ver. Essas palavras que a sociedade, mães, pais, vida falam para você que você não é capaz, não vai conseguir, elas estão lá com vocês, suas vozes. Mas eu vejo e eu interpreto essa voz um pouco diferente. Quando estou prestes, né, quando eu vou fazer uma apresentação, na minha época eu cantava ópera. E acontecia, tá? Cantava nos musicais, cantei na Broadway, mas sempre você chegava lá e falava assim, Didi, você não é capaz, imagina, Didi. Você acha que você vai conseguir entrar lá no palco e fazer essa coisa certa? Você não é bom assim como você acha que é. Essa é a minha voz. Só que hoje em dia eu olho para essa voz e eu decidi agradecer por isso que ele fala para mim. Porque toda vez que ele fala assim, Didi, você não é capaz de fazer isso. Eu falei, obrigado. Então, o que eu tenho que fazer para não falhar naquilo? O que eu tenho que fazer, me preparar para que essa voz não tenha o resultado que ela fala para mim? Porque para mim é isso. Na verdade, um aviso do meu cérebro. Didi, se você não estiver preparado, você pode falhar. Você não quer falhar. Então você não vai conseguir. Mas sim. Então o que eu tenho que fazer para que eu consiga? Que coisa eu tenho que fazer? Que novas capacidades eu tenho que ter? Que maneiras que eu tenho que fazer para conseguir aquilo? Então eu uso essa voz negativa para me inspirar, para me proporcionar a me preparar ainda mais para que esteja totalmente centrado. É uma escolha. Você pode ouvir essa voz e sucumbir com ela, ou você pode ouvir essa voz e falar assim, o que eu posso fazer para melhorar? E claro, pessoal, não é tão fácil. Se fosse fácil, todo mundo falaria assim, vou pensar assim. Eu quero que você pelo menos esteja aberto que essa possibilidade pode acontecer. E esteja aberto que você não é tão vítima como você acha que é. Você esteja um pouquinho aberto de, no mínimo, falar assim, Didi, sabe? É verdade, né? A maneira que eu vejo o mundo não é a maneira que a outra pessoa vê o mundo. O que eu normalmente acho, e de repente que a pessoa fez porque ela fez, se a gente for realmente perguntar, por exemplo, se estivesse numa briga com marido e mulher, com seus filhos, em vez de julgar, achar ele fez isso por aquilo, já entrar julgando, já sabendo, achando que você sabe exatamente por que aquela pessoa fez aquilo, ao invés disso, se você sentar e sem julgamento, você fala assim, eu vou falar aquela pergunta porque eu já sei a resposta, né? Sabe aquela... Não. Se você realmente respirar e querer entender de verdade por que a pessoa fez aquilo, ou seja, olha, você fez aquilo, né? Eu queria entender qual que foi a intenção sua. Qual foi a razão de você ter feito isso? Muitas vezes coisas lindas vão aparecer. Eu falei, olha, eu queria te presentear, eu vejo que você trabalha tanto, eu queria então fazer o seu almoço, eu queria limpar a cozinha, porque você sempre trabalha tanto, e aí em vez de limpar a cozinha, você quebrou tudo. Em vez de fazer um almoço, você trouxe uma comida que a pessoa não gostava. Em vez de, né, eu falei, eu estava aqui querendo arrumar a cama, porque você trabalha tanto, mas acabei destruindo a cama. Pode ser que a nossa intenção ela não gere o resultado que a gente gostaria, mas a intenção ela é positiva. As pessoas fazem muitas coisas por uma intenção positiva lá atrás. Pessoal, chegamos ao fim do capítulo 1 sobre o poder do mindset. E hoje foi capítulo 1 da importância da capacitação, de você ter que aprender, e também falamos de uma geral do que é o mindset. Entendendo que o nosso mapa não é o território,
que nós, seres humanos, somos inerentemente positivos, a gente tem sempre uma intenção positiva, que você tem que começar a prestar atenção com o que você fala, porque o que você fala acontece. O cérebro não sabe o que está lá fora, o que está aqui dentro. Ele está preso, ele está limitado aos nossos, aos sentidos que nós temos. Ou seja, bastante limitado. A gente não vê a verdade como ela é. Nós temos aqui, Célia Bandeira, condicionar o nosso cérebro a pensar diferente e quase travar uma guerra entre duas vozes, que pode ser soar na nossa mente. Uma voz que pensa negativo, outra pensa positivo. E olha que interessante, Célia Bandeira. Vou te desafiar. Na verdade, não tem uma voz negativa ou uma positiva, a gente tem a mesma voz. E se você começar a agradecer, falei, por que você está falando dessa coisa negativa? O que de positivo essa coisa negativa tem para mim? Muitas vezes, coisas lindas vão aparecer. Às vezes a pessoa fala para você, olha, Didi, você vai falhar isso. Você diz, por que você está falando isso para mim, cérebro? Olha, na verdade, ele tem razão. Eu não me preparei da maneira certa, não estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, eu poderia melhorar ainda mais. Ou seja, às vezes, aquela coisa negativa, ela nos proporciona para sermos ainda melhores, para conseguirmos criar novas técnicas. Então, eu tenho que tomar, né? Por isso que o pensamento é tão poderoso. Se a gente começar a acolher o que nós falamos para nós mesmos, os sentimentos que vêm, raiva, acolho. Por que eu tenho raiva nesse momento? O que está gerando essa raiva? E o que essa raiva está me ensinando? E como que essa raiva me faz e poderia tornar uma melhor pessoa? Olha que interessante se a gente fizesse isso. Em vez da gente empurrar e brigar com nós mesmos, acolher e entender por quê. Porque o cérebro está aí para proteger você, pessoal. O cérebro, ele tem uma intenção linda, maravilhosa para vocês. Ele está te protegendo, só que ele age da maneira que você fala com ele. Se você fala que você vai morrer, você vai estar feliz, você fala coisas negativas, ele vai agir e vai te proteger dessa maneira. E agora, se você começa a falar coisas positivas para você, a gente vai ensinar isso na próxima vez, a motivação, como criar isso, como começar a gerar um mindset positivo, as coisas vão poder melhorar. Então, Carmen, obrigado. Célia Bandeira, obrigado. Bruno, obrigado por você estarem aqui. Eu estou muito feliz porque, para mim, mindset é tudo na vida. A pessoa pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, ela pode ter o IQI mais importante do mundo, ela pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se ela não tem o mindset certo, alinhado, ela não vai ser nada na vida. Então, para mim, isso é um capítulo, é um tema muito importante, que vai fazer uma mudança drástica nas pessoas. Mais uma vez, obrigado para todos que estejam aqui. Desejo a todos vocês um bom dia, para quem estiver acordando, uma boa noite, uma boa tarde. E escrevam, coloquem o seu like se você gostou desse tema, curtam, repassem, para que o sistema, para que as plataformas possam passar para outras pessoas. Terminamos hoje o capítulo 1 da série O Poder do Mindset em 4 capítulos.